Fala, rapaziada, vencemos. Fim de jogo, São Paulo 3, Santos 1. Hoje não vou conseguir falar em 3 minutos. 3 minutos para mim é muito pouco, então vou deixar aqui 3 minutos de vídeo. A continuação vai lá no YouTube. Quem quiser assistir lá, o link aí tá na bio. E aí vocês acompanham lá, beleza? Porque 3 minutos para hoje, são muitos fatores que eu quero comentar, então não vai dar. Eu fiz umas anotações aqui do jogo e, bom, comentar um pouco sobre a atuação do time como um todo e dos jogadores em específico. Bom, um campo totalmente encharcado, choveu muito em São Paulo hoje, por isso até mesmo eu não fui no jogo, por conta da chuva. Pegaria a região aqui que eu moro, né, se eu sair de casa provavelmente vou pegar ponto de alagamento e tudo mais, então seria muito difícil chegar no Morumbi hoje, por isso eu não fui. E no Morumbi não foi diferente, campo totalmente encharcado, isso que a drenagem do Morumbi é uma das melhores do Brasil, e mesmo assim o campo com muitas poças de água, um jogo que, sejamos sinceros, totalmente fora de condições normais, até que deu para ter um jogo um pouco mais no segundo tempo, né, uma troca de bola, mas um campo muito ruim. Lembrou muito o campo quando o São Paulo venceu o Santos por 4-0, acho que em 2021 com o time do Crespo, também um campo encharcado, mas hoje mais uma vitória do São Paulo, muitos fatores aí, até os primeiros, até acho que o gol do São Paulo, até o gol do Caleri, o Santos vinha melhor que o São Paulo no jogo, tinha criado algumas chances e algumas falhas ali do São Paulo. Pablo Maia, que pelo amor de Deus, vamos comentar logo mais, não tem mais condições para mim de ser titular do São Paulo, mas o Pablo Maia ali perdeu uma bola, o Marcos Rocha finalizou, depois o Rafael fez uma outra boa defesa, e aí o Santos fez um jogo melhor até o primeiro gol do São Paulo. Aí saiu o primeiro gol do São Paulo num baita cruzamento do Wellington Rato. Como é importante ter um batedor de falta, escanteio como o Wellington Rato. Colocou na cabeça do Caleri, o Caleri meio sozinho subiu 1-0. Primeiro gol do Caleri na temporada também importante para ganhar confiança. E aí o jogo virou totalmente, né? O São Paulo começou a entender mais o campo. E aí logo, pouco tempo depois, tem mais uma boa cobrança do Wellington Rato, dessa vez de escanteio, o Luciano desvia de cabeça. E aí a expulsão do jogador de Santos, agora não me lembro certo quem foi exatamente, totalmente sem discussão a expulsão. E aí, como é importante ter um batedor de pênaltis dessa vez. O São Paulo, sempre ano passado, quando não teve o Reinaldo, sofreu muito. O Reinaldo esse ano saiu de São Paulo e ficou uma dúvida de quem seria o batedor de São Paulo. No ano passado, que quando ele não estava, eram o Luciano ou o Caleri. E nenhum dos dois eu confio para bater pênalti. O São Paulo, desde aquela cobrança do Galo na Sul-Americana, o Rogério Ceni viu que ele tem um grande potencial para bater pênalti, e aí é um dos pontos que eu elogio o Rogério Ceni, porque o Caleri e o Luciano são muito maiores que o Galopo no São Paulo, mas mesmo assim ele disse, quando o Galopo estiver em campo é ele quem bate, se não for ele é o Rato. O Caleri e o Luciano não são as duas primeiras opções para bater pênalti do São Paulo. Então o Galopo foi lá, converteu, e aí o Santos com a menos, São Paulo 2-0, o Santos não teve mais praticamente nenhuma chance no jogo, e ficou por essa a equipe geral no primeiro tempo. O São Paulo, para mim, faltou um pouco buscar mais, até que no primeiro tempo, depois do segundo gol, até procurou mais, mas senti muita falta do São Paulo buscar mais gol no segundo tempo. E aí no segundo tempo, umas substituições, muitos cartões para a equipe de São Paulo, e aí um jogo péssimo do vaiado Pablo Maia, e o Luan que entrou, que a torcida pediu ele, entrou. E acho que são coisas que acontecem para realmente mostrar que o Luan merece mais chance, merece começar, talvez ter uma chance como titular do São Paulo. Um chute que raramente o Luan é um grande finalizador, raramente ele acerta um chute desse. E aí hoje, como tinha que ser, depois dele entrar, da torcida pedir ele, acerta um baita chute, São Paulo faz 3-0 ali. Praticamente mata o jogo, né? Mas o São Paulo um pouco menos intenso no segundo tempo, e aí numa falha individual do Lucas Beraldo, que tinha que saber, ele jogou mais de 90 minutos, o jogo inteiro com o campo encharcado, e aí ele chega nos acréscimos, acho que já estava nos acréscimos, né, e faz um passe daquele pro Rafael, que aí não teve culpa nenhuma de cometer o pênalti, e aí o Santos diminuiu, mas aí já não mudava em nada,
Mas eu gostei da atuação do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo teve 2 jogadores a mais, né, após a entrada, que a primeiro momento eu achei que não era para expulsão, depois eu vi o replay, foi para expulsão mesmo. Deu um pisão de cima para baixo no Caleri, e aí expulso. O Santos totalmente vendido. São Paulo tentou achar o jogo muito pelo meio e muito trancado a defesa do Santos. São Paulo tinha, na minha opinião, achar um pouco mais os jogos pelas laterais. Só que aí vem um outro problema. O Orejuela, que já não é um grande apoiador, nem defensor, nem nada. O reserva dele, o Natan, também todo mundo sabe que não vai ser um exímio jogador, tanto que não jogou nem tanto no Curitiba. E do outro lado temos o Wellington. E aí o São Paulo, para achar pelos lados, dependia desses 2 caras, e aí também não vai achar. Então fica complicado, mas mesmo assim faltou um pouco de intensidade para mim. Comentar um pouco mais individualmente. Bom, Rafael, para mim, muito bem, muito seguro. Não teve falha no pênalti que ele cometeu, ainda pulou no canto certo, quase fez a defesa do pênalti. Mas para mim, muito bem, tanto foi um dos indicados ao melhor em campo. Gostei muito da atuação do Rafael. Não é o goleiro que eu escolheria para ser contratado. Mas até aqui, eu acho que o Rafael vem tendo boas atuações. Me passa um pouco mais de tranquilidade e confiança do que os outros 2 goleiros, que gostam daquela saidinha com o pé e toquinho de lado e driblar o atacante. Eu não gosto disso. Então acho que temos um goleiro um pouco mais confiável para esse começo de temporada. Bom, o Orejuela no primeiro tempo não fez nada para comprometer nem no ataque nem na defesa, mas para mim é um jogador fraquíssimo. E aí no segundo tempo o Natan também, para mim, mesmo nível do Orejuela ali, não fez nada. Alan Franco no primeiro tempo também, depois foi substituído pelo Belém. Alan Franco para mim foi firme, foi tranquilo. Não sei porque ele foi substituído, se foi um pouco para poupar. Eu não lembro de ter tomado cartão também. Mas aí o jogo já estava praticamente resolvido também. O Belém entrou para mim, fez uma falta ali com 1 minuto de jogo de segundo tempo, mas depois também foi bem para mim. Mais um zagueiro que o São Paulo pode ir trabalhando, não tá nada pronto, assim como o Beraldo, mas pode ir trabalhando, zagueiro canhoto. Pode ir trabalhando. O Beraldo fazia um jogo bom, tinha dado 2 belos lançamentos no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo ele foi para a direita, né? Um pouco mais complicado para um zagueiro que jogar do lado direito. Mas daí a atuação dele ficou um pouco marcada mas sem críticas nenhuma. É um zagueiro que tem que ser trabalhado, não é um zagueiro pronto, Beraldo, não é um zagueiro pronto. Cometeu um erro juvenil, né? Recuou uma bola num campo totalmente encharcado, onde ela ou podia rolar muito forte, ou ela parar como foi, estoura a bola para frente e acaba o problema. Mas aí foi um jogo até esse lance bom do Beraldo, mas aí ficou um pouco abaixo, né, por conta disso. Bom, o Wellington, para mim, ao lado do Pablo Maia, são os 2 piores jogadores do São Paulo, isso desde a primeira rodada do campeonato. Péssima atuação do Wellington para mim. Tanto que no fim do jogo ele terminou o jogo no banco, sem ser substituído. E aí é um ponto que eu vou criticar o Rogério Ceni. O Caio Paulista chegou para ser o reserva do Wellington. Não para ver, ele não veio como ponta. Todo mundo sabe que ele não veio como ponta, que é a posição de origem dele, veio para ser lateral. E o Rogério reclamando que o Wellington joga todas as rodadas e ele tem um desgaste físico, ele me põe o Caio Paulista no lugar do Wellington Rato e não tira o Wellington. E aí o Wellington provavelmente cansou, sofreu alguma contusãozinha, e ele é obrigado a tirar o Wellington, e o Caio Paulista veio jogar para lateral nos últimos minutos, como o São Paulo tinha 2 a mais, ficou com 1 a mais. Mas para mim, não entendo por que o Rogério Ceni não testa o Caio Paulista um pouco de lateral num jogo ganho. O jogo já está ganho, praticamente. Põe o Caio Paulista para ver como é que vai ser na lateral. Mais uma partida, nossa, sinceramente, tenebrosa do Wellington. Nessa vitória, um dos pontos baixos, ao lado do Pablo Maia. O Pablo Maia, para mim, é um bom jogador, mas nessa temporada ele não tá bem. O Rogério tem que perceber que ele tem que esquentar um pouco de banco, ele tem que voltar um pouco pro banco. Ele tá queimando o jogador assim como ele fez com o Igor Gomes, assim como ele faz com o Nestor. Ele queima o jogador, porque o cara não faz bons jogos, ele vai perdendo a confiança, a torcida vai pegando no pé, não vai conseguir render nunca. Mas uma atuação, acho que do Pablo Maia foi pior. Eu não sei se ele é pior, se ele tá jogando pior como primeiro volante ou segundo volante. Ele não tá rendendo nenhuma das duas. Perdeu muitas bolas, não se adaptou ao campo, tentou chutar uma bola de esquerda lá totalmente errado, perdido como segundo volante ali, como primeiro volante também, quando precisou, para mim, muito mal. Melhor em campo para mim o Galopo,
muito bom, procurou o jogo o tempo inteiro, bateu pênalti com uma categoria absurda, e ele tem um passe muito pra frente, não toca pra trás, sempre tenta achar uma quebra de passe, sempre tenta achar um lançamento pra frente. Eu gosto muito disso, por mais que às vezes acabe errando um pouco mais, mas essa tentativa de achar um passe pra frente me agrada demais. Para mim, o melhor em campo, o Galopo procurou muito o jogo, se apresenta dos dois lados, do esquerdo, do direito, infiltra bem na área de cabeça. Mais uma atuação muito boa do Galopo, que para mim não seria titular se o São Paulo tivesse completo. O São Paulo perdeu o David e o Nestor pouco antes do jogo, foram cortados, e para mim, se um dos dois tivesse, acho que ele não jogaria. Jackson Mendes, comentado na transmissão, não sei se foi o Vitor Sérgio Rodrigues ou o Bruno Formiga, comentou que o São Paulo acertou muito na contratação do Jackson. Para mim é um jogador também que vem me surpreendendo bastante. Ele erra alguns passes, mas eu acho que ele erra porque ele arrisca bastante. Eu prefiro esse cara que arrisca bastante para frente, erra alguns passes, mas consegue criar oportunidades para o São Paulo. Defensivamente também, para mim, muito bem, acerta uns botes muito bons. Mais uma baita atuação do Jackson Mendes, para mim um dos grandes acertos do São Paulo, talvez para mim até agora a principal contratação do São Paulo. Não é o Rato, apesar do Rato também estar bem. Falando do Rato, importantíssimo ter ele como batedor de bola parada, já falei. Foi bem na falta, deu assistência, foi bem no escanteio que gerou pênalti pro São Paulo. Ele saiu para entrar do Caio Paulista, não sei se ele cansa, se é uma opção do Rogério, mas para mim foi bem. Falta um pouco acertar um pouco o último passe ali, mas na bola parada, por enquanto, importantíssimo o Rato. O Luciano tomou amarelo, tá fora do jogo contra a Inter de Limeira. Foi bem, deu bons passes ali, mas para mim falta um pouco mais de intensidade pro Luciano, mais velocidade, prende muito a bola, tem aquela firulinha dele um pouco desnecessária, mas ele vem melhorando nessa função, é indiscutível. Dos primeiros jogos, você pega os últimos 3 aí, o Luciano vem melhorando bastante. Caleri, primeiro gol da temporada dele, é muito bom ver ele voltar a marcar, dá uma confiança a mais. Briga muito, mais uma coisa que eu acredito que seja algo que tem que ser corrigido como posicionamento. O Caleri, eu queria ver ele um pouco mais dentro da área. Você vê que em diversos momentos do jogo ele sai muito da área. Você vê o Caleri chegando aqui na ponta da área para cruzar ou para fazer um passe pro fundo. Ele não tem essa qualidade para achar um passe, para fazer um cruzamento. Ele é o cara que recebeu o cruzamento. E eu acho que ele tem que ser mais fixo dentro da área. Ele sai muito. Às vezes para buscar o jogo, para tocar um pouco na bola, mas ele tem que ficar mais fixo na área. E para falar do Rogério Ceni, aliás, vamos ver quem mais entrou aqui. Eu não anotei mais os que entraram. Luan, fico muito feliz pela atuação do Luan, pelo gol do Luan. Você vê a vibração dele, ele quer jogar, ele quer mostrar que ele tá ali. E eu acho que é um sinal esse gol, para ele ter mais chances, para começar um pouco mais titular. Segura um pouco o Paulo Maia, lança o Luan, que tem uma identificação com a torcida gosta dele. E ele é um bom jogador, pô. Ele ficou esses tempos lesionado, mas ele é um bom jogador, dá uma chance para ele. Fico muito feliz, entrou bem ali, não teve muito trabalho para defender, fez uns passes mais laterais, mas ali quando teve a chance, pensou 2 vezes, deu uma bomba de fora da área. Fico muito feliz pelo gol do Luan. Teve o Caio Paulista, que para mim pouco fez, ele começou lá no lugar do Rato, depois que o Wellington estava sentindo alguma coisa, ele veio aqui para lateral, mas para mim um jogador por enquanto bem abaixo, não entendi a contratação sinceramente do Caio Paulista. Mas vamos ver. Bom, eu já falei dos que entraram. Falei do Natan, falei do Belém, falei do Luan, falei do Caio Paulista e do Marcos Paulo. Marcos Paulo entrou no lugar do Luciano. É um jogo com um campo desse que você não consegue avaliar tão bem, apenas 45 minutos de um cara que praticamente só jogou isso na temporada, totalmente fora de ritmo. Mas eu gostaria sim de ver mais minutos do Marcos Paulo. Para mim é um jogador muito técnico, com uma estatura muito boa para tanto infiltrar na área quanto para proteger uma bola. E você vê que ele é um pouco calmo, né? Ele consegue achar uns espaços, tem uma boa leitura de jogo. Eu gostaria de ver mais dele. Rogério Ceni, para mim, pôs uma escalação boa, com as opções que ele tinha, muitos lesionados. Mas aí ele, pra mim, faz algumas decisões erradas ali na alteração de jogo. Ele bota o Caio Paulista, pra mim, não deveria colocar no lugar do Rato. E aí, pelo menos hoje ele colocou o Marcos Paulo. Mas essa coisa do Caio Paulista não entrar no lugar do Wellington é uma coisa que me irrita muito. Mas, né, venceu o jogo, venceu o clássico 3-1.
Não vou também ficar criticando o cara hoje, apesar de eu ter muitas críticas pro trabalho dele. Mas é isso, São Paulo vai voltar a campo no meio da semana contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, quarta-feira, 9h30 da noite. Também não vou conseguir ir, provavelmente, né, por conta da faculdade, do horário. Mas é isso, o São Paulo tem uma vitória que era necessário ter, com apoio de mais de 40 mil torcedores debaixo dessa chuva. Se não ganhar hoje, ia dar uma desanimada boa na torcida de ir ao estádio. Pelo menos vence hoje, a torcida volta para casa feliz mesmo debaixo de chuva, venceu, é o que importa. A torcida não vai voltar triste mesmo com todo molhado. Mas é isso, quero que esse time ganhe, cara. E jogando do jeito que jogou hoje, bem, vencendo um clássico, é importante. E é isso, vamos jogar de novo vamos jogar de novo em casa, agora contra a Inter de Limeira. Temos que passar por cima e vencer o jogo. Valeu!